Olá, turma! Hoje vamos dar continuidade ao estudo da corrente alternada. Esta aqui é a terceira parte. Hoje nós vamos tratar da potência. Então a potência, relembrando o conceito dela, é a taxa com que é consumida a energia. Esse é um conceito físico, vale para qualquer área da física. Então a potência ela é sempre a relação entre o trabalho ou energia, pelo intervalo de tempo. Então significa o quanto de energia é consumido por unidade de tempo. Então este é o significado prático da potência. Então quanto maior a potência, mais energia consumida por unidade de tempo. Em corrente contínua, nós utilizamos esta equação para fazer o cálculo da potência. Então a potência é o produto entre a tensão e a corrente, U vezes I. Unidade, para relembrarmos, é watt. E se a gente colocasse esses dados num gráfico, o significado da potência, que teríamos, no caso em azul, temos a tensão, uma tensão contínua, e aqui em amarelo, uma corrente contínua. Vamos supor que esta corrente é de uma carga, onde está aplicada esta tensão em azul. O produto das duas grandezas, tensão e corrente, é a potência. Então é como se nós calculássemos a área formada a cada instante por cada valor de tensão e corrente. Então, se nós pegarmos e fatiássemos instante por instante a corrente e a tensão, nós iríamos montar, instantaneamente este valor aqui, que dá uma potência contínua. Tá? Então, esta área aqui que eu estou destacando, é, na realidade, a potência. Na realidade, se a gente considerasse o tempo, seria a energia, pessoal? Mas a potência é a cada instante, Bom, em corrente alternada, nós não temos mais valores contínuos. Nós passamos a ter valores instantâneos. A cada instante, os valores mudam, Então temos aqui em azul a tensão alternada, uma tensão senoidal, e em amarelo, laranja, temos uma corrente que é derivada de uma carga a qual está aplicada essa tensão. Tá? Vamos supor uma resistência elétrica. Então numa resistência que for aplicada essa tensão em azul, vai produzir uma corrente. O produto de tensão vezes corrente, no caso instantâneo agora, Então botei o I minúsculo para representar tensão instantânea e I minúsculo corrente instantânea, vai dar uma potência instantânea. Então no instante zero aqui, na origem, a corrente é zero, a tensão é zero, portanto a potência é zero. À medida que a corrente e a tensão vai passando o tempo, a corrente e a tensão vão aumentando para o semiciclo positivo até chegar no máximo e depois volta para zero. Então aqui vamos ter um produto máximo, aqui vamos ter zero, Então produto da tensão e corrente vai dar a potência, que a gente chama de potência instantânea. E ela tem esse perfil, pessoal. Então o produto feito a cada instante da tensão vezes a corrente vai dar o valor da potência instantânea. Temos aqui em cima esse valor máximo que é chamado de potência máxima ou potência de pico. Tá? É o maior valor de potência que pode ser atingido num ciclo completo. Tá? Aliás, num ciclo completo, esse valor é atingido 2 vezes. E aí a pergunta é a seguinte. Antes, vamos voltar nesse slide aqui. Por que nesse semiciclo aqui, que seria o semiciclo negativo de tensão e corrente, temos valor positivo para potência? Porque o produto aqui de duas grandezas negativas, negativo vezes negativo, vai dar positivo. Então a potência em watts sempre vai ser positiva. Nunca vamos ter potência negativa, pessoal.
Então, voltando aqui, né? Potência máxima. Então, a potência máxima é obtida pelo produto da tensão de pico vezes a corrente de pico. E a potência, essa potência que eu estou marcando aqui, que simplesmente botei potência P em verde, essa é conhecida como potência eficaz. É uma equivalência à potência em corrente alternada em termos de efeito, como se fosse corrente contínua. Então é como se nós pegássemos e achatássemos essa curva, né, senoidal ou semi-senoidal, porque agora temos só a parte positiva, e preenchêssemos esses espaços vazios e obtemos então esta reta. Tá? Esta é a potência que nós utilizamos para, por exemplo, dizer que um chuveiro é de tal potência, uma lâmpada é de tal potência. Então esse é o valor nominal dos equipamentos. E esse valor nominal seria o mesmo, tanto em contínua quanto em alternada. Então é uma equivalência que é o que ocorre de fato. Então essa potência eficaz, o cálculo dela, né, é tensão eficaz vezes corrente eficaz, U vezes I eficazes, tá? Então dá a própria potência eficaz. Não foi identificada como eficaz porque ela é a mesma, né, que a potência nominal do equipamento. Bom, pessoal, aqui vem quero chamar a atenção para uma curiosidade, tá? Como eu falei, todos os equipamentos são especificados pela sua potência eficaz, tá? Mas lá nos anos 90, em equipamentos de som, aliás, a potência de saída de som, o sinal de saída de som é um sinal alternado também, né? Sinal de áudio. Os sistemas de som eram comercializados até no início dos anos 90 como os seus valores de potência RMS ou potência eficaz. Quando vocês ouvirem falar de potência RMS, estamos falando de potência eficaz. Então, como eu disse, os equipamentos de som eram comercializados pela sua potência eficaz. Então, se tu comprava um rádio para um carro, um equipamento de som para um carro, e dizia-se que ele era de 100 watts, estávamos falando de 100 watts RMS ou 100 watts eficaz. Alguns fabricantes de equipamentos de som, para chamar mais atenção aos seus produtos, passaram a utilizar a potência de pico, que para sistemas de áudio é conhecida como potência PMPO, que é potência de pico de áudio, ou musical, que eles denominam, né? Que nada mais é que a nossa potência de pico. Ela é chamada de um modo diferente porque no áudio nós temos várias frequências diferentes, né? Então, em algumas dessas frequências, em alguma frequência vai ter se atingir esse valor PMPO, que às vezes nem é perceptível. E esse valor é muito mais alto. Então, havia uma grande discrepância entre o valor RMS, que era o valor de potência de fato do equipamento, e a PMPO. Então, se utilizava-se de um artifício enganoso de se vender equipamentos pela potência PMPO. E assim tínhamos equipamentos de áudio de 1000 watts, 2000 watts, 2500 watts, que na realidade correspondiam a 250 watts ou 500 watts. Então havia uma discrepância muito grande entre o valor de pico e o valor que de fato aquele equipamento de áudio entregava. E isso perdurou um bom tempo, até a metade dos anos 90, até que o Inmetro proibiu o uso dessas potências PMPO para uso comercial, para se dar a impressão, né, que a pessoa estava comprando um equipamento de alta potência. E na realidade as pessoas estavam sendo enganadas. Tá? Às vezes um equipamento de 100 watts RMS tinha uma potência muito maior do que um equipamento de 1500 watts PMPO. Então houve essa questão do Inmetro, né, que impediu
que se fizesse um destaque maior da potência PMPO. Ela aparece, claro, nas especificações do equipamento, mas ela não é o valor principal hoje em dia, né? Se vocês olharem, vocês vão encontrar sempre o RMS. Uma coisa importante, pessoal, que todos os valores RMS, ou eficazes, são os que são utilizados para referenciar a potência do equipamento, tá? E as potências nominais, como a gente tinha falado. Por exemplo, se a gente diz que uma torneira elétrica tem 5.000 watts, ela tem 5.000 watts eficaz. E é esse o valor que é utilizado para os dimensionamentos dos condutores. Então, todos os cálculos elétricos nós levamos ou remontamos aos valores eficazes. A potência de pico, ou potência máxima, né, ela vale 2 vezes a potência eficaz. Tá? Isso para circuitos de corrente alternada senoidais. Agora vamos ver alguns exemplos simples aqui, pessoal, utilizando essas potências, né, de pico, eficaz e envolvendo também as correntes eficazes e tensões eficazes, média e de pico. Tá? Então, todos aqueles conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, vamos aplicar agora. Então, para um chuveiro elétrico de 5.400 watts, 220 volts, determine os valores de corrente eficaz, corrente de pico, corrente média e potência de pico, sabendo que ele está ligado a uma rede de corrente alternada nas condições nominais. O que significa isso, pessoal? Significa que esse chuveiro ele é de 5.400 watts quando ligado em 220 volts. Isso aqui é o que viria, por exemplo, na embalagem do chuveiro ou no próprio chuveiro escrito. Então são valores nominais dele e são valores eficazes, tanto de potência quanto de tensão. Então assim, pessoal, sempre, qualquer equipamento, os valores estampados nele são eficazes. Então a primeira coisa, vamos calcular a corrente eficaz. A corrente eficaz é potência dividido pela tensão eficaz. 5.400 por 220, 24,55 amperes. A corrente de pico é corrente eficaz vezes raiz de 2. Então, temos 34,72 amperes. Corrente média, 0,636 corrente de pico. Temos 22,08 amperes. E a potência de pico é 2 vezes a potência eficaz. Então, 2 vezes 5.400, 10.800 watts. Exemplo 2. Uma resistência de 30 ohms é ligada a uma rede de alimentação de 120 volts 60 Hz. Determine a corrente eficaz e de pico, a tensão de pico a pico e as correntes eficazes de pico. Aqui, pessoal, é dado uma resistência que está ligada a uma rede de alimentação. A resistência está em ohms, tá? É R. E a rede de alimentação, quando se trata da rede em si, sempre se fala da tensão eficaz dela. Tá? Então 120 volts ali é tensão eficaz. Então a resolução, né? Aqui nós vamos aplicar a nossa velha e boa conhecida lei de Ohm, só que utilizando os valores eficazes. Então corrente eficaz é tensão eficaz dividido por R. Então 120 volts dividido por 30 ohms vai dar 4 amperes de corrente eficaz. Corrente de pico é a corrente eficaz vezes raiz de 2, 4 vezes raiz de 2, que dá 5,66 amperes. A tensão de pico é tensão eficaz vezes raiz de 2, 120 vezes raiz de 2, 169,71 volts. Tensão de pico a pico, 2 vezes a tensão de pico, 2 vezes 169,71, que dá 339,42 volts. E a potência eficaz é tensão eficaz vezes corrente eficaz, 120 vezes 4, 480 watts. E a nossa potência máxima, potência de pico, 2 vezes a potência eficaz, que dá 2 vezes 480, que dá 960 watts. Então, pessoal, da aula de hoje era isso aí. Vou deixar alguns exercícios para vocês.
Então, até a próxima aula e obrigado.